Meus irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, boa noite a todos. Vamos abrir nossas Bíblias, irmãos, na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 9, e nós estaremos fazendo a leitura da palavra do Senhor a partir do versículo 1. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 9, a partir do versículo 1. E hoje à noite nós estaremos estudando um pouco acerca da explicação que o apóstolo Paulo nos oferece sobre a incredulidade dos judeus. Nós sabemos que do capítulo 1 ao capítulo 8, ele esteve escrevendo acerca da justiça por meio da fé, nós estivemos estudando isso. E agora do verso 9 ao verso 11, ele explica melhor como, no entendimento dele, e por óbvio, Paulo estava sendo inspirado pelo Espírito Santo, acontecia a conversão dos judeus. Nós sabemos que por meio da fé, obviamente, mas por conta do momento histórico em que essa carta foi escrita, essa explicação se fazia necessária e, portanto, nós vamos estar estudando, como palavra de Deus, a partir do capítulo 9, em nome de Jesus. Portanto, Romanos capítulo 9, a partir do versículo 1, o apóstolo Paulo nos diz assim: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo, no Espírito Santo, a minha própria consciência. Tenho grande tristeza e incessante dor no coração, porque eu mesmo desejaria ser anátema, separado de Cristo, por amor de meus irmãos, meus compatriotas, segundo a carne. São israelitas, pertence-lhes a adoção e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. Deles são os patriarcas e também deles descendem o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Amém. Portanto, não pensemos que a palavra de Deus tenha falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos seus filhos, mas em Isaque será chamada a tua descendência. Isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendência aos filhos da promessa, porque a palavra da promessa é esta: por este tempo virei e Sara terá um filho. E não somente ela, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal, para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por meio daquele que chama. Já fora dito a ela: o mais velho será servo do mais moço. Assim como também foi dito: eu amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. O que nós podemos dizer acerca disso? Seria Deus injusto? Ora, de maneira nenhuma. Foi Ele quem disse a Moisés: eu terei misericórdia de quem eu quiser, e eu me compadecerei de quem eu quiser ter compaixão. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Porque a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo foi que eu te levantei, para mostrar em você o meu poder, e para que em você o meu nome fosse anunciado por toda a terra. Portanto, Deus tem misericórdia de quem Ele quer, e Deus endurece o coração de quem Ele quer. Amém? Que Deus proponha a sua palavra ao nosso coração. Vamos orar um pouco mais, irmãos, em nome de Jesus. Senhor, nós amamos profundamente o Senhor e graciosamente rogamos o Teu favor para que de uma maneira simples, de uma maneira objetiva, o Senhor possa nos explicar aquilo que o Senhor esteve inspirando o apóstolo Paulo a escrever. Tenha misericórdia de nós, Senhor, e fala conosco mais uma vez hoje à noite, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, Paulo começa a partir do versículo 1, externando a dor que ele sentia em seu coração por conta da incredulidade dos seus irmãos judeus. Ele diz: digo a verdade em Cristo, não minto, testemunhando comigo no Espírito Santo a minha própria consciência. A partir desse versículo 1, o apóstolo Paulo começa a nos explicar como, no entendimento dele, acontecia a salvação dos judeus. Porque naquele momento, quando essa carta era escrita, havia alguma animosidade no que diz respeito à conversão desse povo em especial. Por óbvio que desde o capítulo 2, Paulo já nos explicava que assim como os gentios, os judeus também precisavam ser salvos por meio da fé, visto que não há nenhum outro caminho, não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que nós sejamos salvos, senão o nome de Jesus. Ele é o único caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém reúne condições de se relacionar com Deus Pai, senão por meio do Senhor Jesus.
Portanto, os judeus precisavam ter essa verdade enraizada em seus corações. Mas como esse momento, por ocasião da produção dessa carta, ainda estava envolto sob muita discussão teológica a respeito dessas questões, entendeu o apóstolo Paulo se fazer necessário gastar 3 capítulos desse documento tão importante, nos explicando de uma maneira pormenorizada, com a maior riqueza de detalhes, qual seria a situação espiritual dos judeus no que diz respeito à justiça por meio da fé. Logo, no primeiro momento, aprove ao apóstolo Paulo deixar claro a dor que ele sentia no coração pelo fato da grande incredulidade que denotava a nação de Israel nesse momento, quando ele estava escrevendo esse documento. Por isso ele diz: eu digo a verdade em Cristo Jesus, eu não tenho interesse em mentir, pelo contrário, o Espírito Santo é minha testemunha, bem como a minha própria consciência. E quando ele diz isso no versículo 1, perceba que ele termina o versículo com 2 pontos. O que significa dizer que ele cria um clímax, ele cria um momento propício, ele procura chamar a atenção das pessoas que estavam lendo aquele documento, como que se nas entrelinhas ele estivesse dizendo: a próxima tese que eu vou levantar, a próxima sentença que eu vou compartilhar com vocês, talvez não lhe caia de uma maneira tão fácil, talvez vocês não tenham tanta facilidade de concordar comigo, porque eu disse outrora, e quem sabe ele fazia menção ao capítulo 2, que os judeus não tinham do que se orgulhar. Vocês lembram do capítulo 2? Quando Paulo prova que os judeus estavam também em condenação? Por que Paulo diz que eles estavam em condenação? Por 3 motivos. Porque eles se gloriavam por serem descendentes de Abraão e se comportavam de maneira diversa a essa descendência. Eles se orgulhavam de terem recebido a lei e, como que se não tivessem recebido, também se comportavam de uma maneira diversa. E por fim eles se orgulhavam de terem recebido a circuncisão. A circuncisão seria aquele sinal exterior do relacionamento deles com Deus, uma prova de que eles tinham uma aliança com o Todo-Poderoso. Mas Paulo diz que contra esse símbolo exterior, eles se comportavam de uma maneira completamente diversa, de modo que cada uma dessas 3 colunas, dessas 3 bases que os judeus usavam para se orgulhar em detrimento dos demais povos, segundo o argumento do apóstolo Paulo no capítulo 2, cai por terra. Então, quem sabe, os judeus, ao ler esse documento aqui, viessem a imaginar que Paulo nutria contra eles alguma animosidade, como que se Paulo não os amasse e não os tivesse em consideração. De modo que agora, no princípio do capítulo 9, Paulo diz que seria exatamente o contrário, que o coração dele estava quebrado, que havia uma incessante dor no seu coração e que o Espírito Santo e bem assim a própria consciência do apóstolo Paulo eram testemunhas. Testemunhas de quê? Versículo 2: da grande tristeza e incessante dor que Paulo tinha em seu coração. Mas por que Paulo se encontrava tão triste? Qual era a razão para tamanha dor? Ele nos responde no versículo 3 ao afirmar: porque eu mesmo desejaria ser amaldiçoado. Seria uma boa interpretação para esse anátema que ele usa. Separado de Cristo, diz ele, por amor dos meus irmãos, dos meus compatriotas, segundo a carne. Paulo diz que ele não se encontrava feliz por conta da grande incredulidade que era característica dos judeus daquele período. Pelo contrário, ele diz que se fosse possível, e nós sabemos que não há sombra de dúvida para esta possibilidade, nós acabamos de estudar Romanos capítulo 8, e em Romanos capítulo 8 nós encontramos provas inafastáveis de que estamos seguros em Cristo. Nós temos uma primeira prova que seria a inclinação do Espírito. Aqueles que possuem o Espírito de Deus se inclinam para as coisas de Deus. Eles não precisam ser obrigados pelo pastor a isso. O presbítero da igreja não tem que impulsioná-los a isso. Pelo contrário, eles se inclinam a isso naturalmente. Eles possuem o Espírito de Deus, se inclinam para as coisas de Deus. E ninguém precisa obrigá-los. Há também o testemunho interior do Espírito Santo, onde Paulo diz que o próprio Espírito de Deus testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Seria a segunda prova. Depois há uma terceira, onde ele nos ensina que as lutas do tempo presente não podem ser comparadas com a glória que nos aguarda no porvir, e que isso nos dá esperança, certeza de que Deus é conosco, porque Ele não sangraria na cruz para depois nos abandonar. Pelo contrário,
Ele sabe o que nós enfrentamos e tem ciência de que valerá a pena a glória que nos aguarda no final. Depois ele trata a respeito da intercessão do Espírito, que junto ao Senhor Jesus intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E finalmente ele reúne em quinto lugar várias provas de que não há absolutamente nada que possa nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Nem a morte, nem a vida, nem a altura, nem os poderes, nem as potestades, nem os principados, nem as coisas do presente, nem o porvir, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Portanto, Paulo diz: eu sei que não há a menor possibilidade de ser afastado de Cristo, mas Deus sabe que no meu coração há esse sentimento que eu preferia, se fosse possível, ser afastado de Jesus, para ver os meus irmãos próximos a Ele. Para mim, irmãos, esse é um profundo exemplo de um coração missionário, de um coração que se compadece, que sofre, que está naquele momento angustiado pelo fato de que tantas milhares de pessoas, infelizmente, não conseguem discernir, espiritualmente falando, a mão esquerda da mão direita. Talvez nesse momento alguém desavisado ao ler essa carta ou a ouvir a leitura pública dessa carta, entendesse que os judeus não haviam recebido a Jesus como suficiente Salvador por conta de alguma falha na palavra de Deus. Como que se o plano de salvação, no que diz respeito aos judeus, houvesse falhado. Porque, convenhamos, se os demais povos, sobretudo os gentios, nesse momento, olhe para Antioquia, era um polo missionário, milhares de gentios se convertendo ali. Se o Senhor Jesus era tão festejado em algumas regiões, dentre os gentios, será que ele não era amado assim entre os judeus por conta de alguma falha do Evangelho? Como que se houvesse algum somenos, alguma aresta, alguma coisa que estivesse falhando e por conta disso os judeus não tivessem condições de serem alcançados? Paulo diz que não. Nos versículos 4 e 5 ele diz que a palavra de Deus não falhou em nenhum momento e ela jamais falhará para com nenhum povo, nenhuma etnia, inclusive os judeus. E ele nos explica isso dizendo assim: eles são israelitas, eles são o povo da aliança, eles são o povo de Deus, os descendentes de Abraão. E ele explica melhor, ele diz: a eles pertence a adoção, e também a glória, as alianças, a legislação, o culto e as promessas. E mais, deles são os patriarcas, e também deles descende o Cristo, segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito para todos sempre. Perceba, se há um povo privilegiado, esse povo é o povo judeu. Quando Paulo, mais uma vez, lá no capítulo 2, denunciava publicamente o pecado dos judeus, provando que eles precisavam desesperadamente do Senhor Jesus, assim como nós, que somos gentios, no princípio do capítulo 3, para que ninguém tivesse dúvidas de que aquele povo era sim amado por Deus, ele diz: se os judeus são tão pecadores como os demais povos, Romanos capítulo 3, versículo 1, qual é, pois, a vantagem de ser judeu? E ele diz: muita, versículo 2 do capítulo 3, sob todos os aspectos, principalmente, então perceba, principalmente, essa palavra é importante. Lá no capítulo 9 que nós estamos estudando, Paulo nos oferece várias provas do amor de Deus: a adoção, a glória, as alianças, a legislação, o culto, as promessas, os patriarcas, mas ele diz que dentre todas essas benesses que tornam os judeus tão bem-aventurados, a maior característica que prova que de fato Deus sempre os amou, é que eles, capítulo 3, versículo 2, sempre tiveram esperança, porque a eles foi confiada a revelação de Deus, a palavra de Deus. Então, um povo que foi amado tão profundamente pelo Senhor, irmãos, não deveria ter qualquer desculpa para render-se ao senhorio de Cristo. O fato é que o coração desse povo se encontrava endurecido, porque o próprio Deus o permitiu. E Paulo nos explica isso de uma maneira magnífica
a partir do versículo 6, quando ele nos prova, explicando melhor os versículos 4 e 5, que a rejeição de Israel não é incompatível com a história ou mesmo com os objetivos soberanos de Deus. Nós já entendemos isso à luz do versículo 4, do versículo 5, do capítulo 3, versículos 1 e 2, mas Paulo nos explica melhor agora a partir do versículo 6 do capítulo 9. Ele diz assim: e não pensemos que a palavra de Deus haja falhado, porque nem todos os de Israel são de fato israelitas, nem por serem descendentes de Abraão são todos eles seus filhos, mas em Isaque será chamada a sua descendência. Vocês percebem que Paulo está reiterando aquilo que ele disse anteriormente nos versículos 4 e 5, ele procura explicar melhor. Ele era sim, irmãos, um escritor brilhante para a glória de Deus. Se bem que nós sabemos, nunca é demais relembrar que Paulo estava sendo inspirado pelo Espírito Santo quando ele redigia essa carta maravilhosa. Então ele diz mais uma vez, para que não reste dúvida, nós não temos o direito de pensar que a palavra de Deus falhou no que diz respeito à salvação dos judeus. Por quê? Uma próxima explicação. Porque nem todos aqueles que pertencem ao Israel étnico, nem todos aqueles que são descendentes biológicos de Abraão, são de fato a herança de Abraão. Essa é uma verdade para a igreja nos dias atuais. Nem todos os que frequentam a igreja visível, essa igreja que nós podemos enxergar, pertencem de fato à igreja redimida, à igreja que vai estar na glória. Porque no meio do nosso arraial, irmãos, isso sempre houve na história do povo de Deus, há cristãos nominais, pessoas que têm nome de que estão vivos, quando na realidade estão mortos. E Romanos capítulo 8 está lá para provar. Pessoas que não conseguem se inclinar para as coisas do Espírito, pessoas que não têm o testemunho interior de que são filhos de Deus, pessoas que no momento das adversidades ou mesmo das grandes alegrias se afastam do Senhor, pessoas que não encontram prazer na oração e nas práticas devocionais, não são levadas pelo Espírito Santo a esse convívio mais íntimo e que infelizmente não reúnem condições de vencer as agruras, as dificuldades da vida. Antes, conforme Jesus nos ensinou, são de pouca duração, porque não possuem raízes. Se isso acontece conosco, acontecia também com os judeus à época de Paulo. Desta maneira ele explica melhor o porquê dos judeus não receberem a Jesus como Salvador. Porque, segundo o apóstolo Paulo, a partir do versículo 6, infelizmente, eles não haviam sido destinados a isso. Eles não eram essa herança espiritual, descendentes de Abraão, chamados por Deus à salvação. E ele explica isso com base nos filhos que Abraão teve. Ele usa o exemplo de Ismael e Isaque. E no versículo 7 ele diz, nem por serem descendentes de Abraão, são todos seus filhos. A ideia aqui é de filhos espirituais, herdeiros espirituais, amigos de Deus. Mas em Isaque será chamada a tua descendência. Então, Paulo começa a explicar, e ele diz que a maioria daqueles judeus que eram incrédulos e não depositavam confiança em Jesus, na verdade eram descendentes de Ismael, meros filhos biológicos de Abraão. Eles não eram chamados à promessa da salvação, mas aqueles que se rendiam ao senhorio de Cristo, este sim era herança espiritual, e portanto descendentes de Isaque. E ele continua, versículo 8, isto é, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne, mas devem ser considerados como descendentes, os filhos da promessa. O versículo 8, irmão, você não tem nem que estudar o grego, ele é muito claro, inclusive na língua portuguesa. O que ele diz? Isto é, ou seja, dito com outras palavras, dito de outra forma, estes filhos de Deus não são propriamente os da carne. Não são todos os descendentes biológicos de Abraão que herdarão o reino dos céus, pelo contrário, mas devem ser considerados, ou seja, herdarão o reino dos céus, aqueles que são descendência dos filhos da promessa. Porque a palavra da promessa é essa, versículo 9, por esse tempo virei e Sara terá um filho. Por que é que Isaque é o filho da promessa? Porque Isaque é o filho da impossibilidade. Ismael, de fato, é filho de Abraão, porque foi gerado por Abraão, é um descendente biológico, mas Isaque não.
Isaac é produto da graça de Deus. Por quê? Porque Abraão não tinha mais condição de gerar. Tampouco Sara. Não é à toa que ela sorria quando Deus dizia que ela ainda seria mãe. Então Deus vem, irmãos, e por meio da sua graça maravilhosa permite que aquela mulher se torne mãe. E nós olhamos para Isaac e vemos ali a graça de Deus sendo manifesta, a promessa de Deus se manifestando. E nós observamos que Deus é que é soberano quanto à realização das suas promessas. Não tem a ver com o desejo de Sara ou com o sonho de Abraão a ser realizado. Tem a ver com a vontade de Deus sendo aperfeiçoada. Por isso ele diz: em Isaac será chamada a minha descendência. Porque esta descendência não pode ser produto do mérito humano. Ela tem que ser produto da graça, de um favor imerecido. Humanamente falando, Abraão nunca poderia ser pai, porque ele o foi, portanto, pela graça de Deus. E é por meio dessa graça que existem os descendentes espirituais. Portanto, para que não reste dúvida, ele segue com outro argumento, e assim, para alguns mais chocante, por assim dizer. Versículo 10: e não ela somente, mas também Rebeca, duas mulheres inférteis, duas mulheres estéreis, sendo mencionadas aqui. Primeiro Sara, que era estéril e foi mãe por meio de um milagre, e agora Rebeca, que da mesma forma foi mãe por meio de um milagre. Ele diz: e não somente Sara, mas também Rebeca, ao conceber de um só, Isaque, nosso pai, e os filhos que foram gerados no ventre dela, os gêmeos, nem ainda haviam nascido, eles não tinham feito absolutamente nada. Versículo 11, nem bem ou mal. Então, Paulo explica o que ele quer dizer. Perceba que na minha versão, por exemplo, revista e atualizada, não sei se a sua também é assim, a Sociedade Bíblica do Brasil coloca entre parênteses a explicação. Ele diz: para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse, não por obras, mas por meio daquele que chama. A ideia é a mesma. Paulo está levantando um outro argumento, ele está reunindo parâmetros para uma nova tese, e ele diz que, assim como aprouve a Deus escolher Isaque e promovê-lo no ventre de Sara, para que a partir dele Deus gerasse uma descendência espiritual, a mesma coisa aconteceu agora com Rebeca. Contudo, para que ficasse ainda mais claro que esta salvação é por meio da graça, Deus permitiu que não apenas uma criança fosse gerada ali, mas duas. E ele diz que aquelas crianças haviam sido meramente geradas, elas não haviam respirado ainda, mas estavam no ventre da sua mãe, sendo filhos de um único pai, ou seja, uma mesma descendência, do filho da promessa, o mesmo pai, Isaque, que gerou filhos gêmeos no ventre da sua esposa, Rebeca. As crianças eram filhas da mesma mãe e eram filhos do mesmo pai. Em outras palavras, exatamente iguais do ponto de vista biológico, do ponto de vista humano. Os irmãos percebem isso? Então Deus diz: eles não tinham feito absolutamente nada, porque nem haviam nascido, não tinham feito nem bem, nem mal. Mas eu já dizia acerca deles para Rebeca: o mais velho será servo do mais novo. Que choque cultural, porque a cultura dizia que a primogenitura era do mais velho, a bênção era do mais velho, 2/3 da herança era do mais velho. Deus diz: eu sou Deus, então eu mudo, eu estou acima da cultura. Neste caso, o mais velho vai ser servo do mais novo. Então, humanamente falando, do ponto de vista da cultura, nós poderíamos bater o pé e dizer: mas eu não concordo, não é assim que deve ser. E Deus nos explica por que é que ele faz isso no versículo 13. Eu faço isso porque eu amei Jacó e odiei Esaú. Como pode? Porque, do ponto de vista da mensagem que é pregada nos dias atuais, Deus é apenas amor. E aqui Deus está dizendo que não é bem assim.
os gêmeos nem haviam nascido, mas quanto ao propósito da eleição, da linhagem espiritual, daqueles que estarão na glória, junto com Deus por toda a eternidade, ele diz: antes mesmo dessas crianças haverem nascido, eu amei a um e o escolhi para com base nele manifestar a minha glória, e eu me desvencilhei do outro, eu não quis ter contato com o outro. E eles nascem, se tornam adultos, e a história, irmãos, é essa aí. O mais velho abre mão da bênção, perde o direito de primogenitura, e o outro lá, não é? Ainda que de uma maneira ardilosa, às vezes, vai viver lá as bênçãos e a promessa do Senhor, vai ter o nome transformado, e a partir de então nós temos um Israel espiritual. E Paulo agora conclui seu argumento. Esse é o terceiro ponto da sua fala, quando ele diz que Deus não é injusto ao exercer soberania no que diz respeito à salvação. Versículo 14. Eu acho que essa é uma dúvida que permeia o coração de todo mundo quando lê Romanos capítulo 9, primeira vez, não é? Porque nós somos injustos. Nós, todo mundo aqui é injusto. Por causa do pecado. Os nossos sentimentos são maculados. Nós não sabemos o que é um amor perfeito. Nós não sabemos o que é uma benignidade perfeita, uma paciência perfeita. Só Jesus experimentou isso, porque Jesus é Deus. Todos nós aqui somos fadados ao fracasso. Ou há alguém perfeito aqui? Não há ninguém perfeito aqui. Mas mesmo sendo imperfeitos, no que diz respeito à salvação, queremos ser perfeitos. Porque quando nós ouvimos essa história do verso 1 ao verso 13, nós achamos que Deus está sendo injusto. Sendo que nós é quem somos os injustos. Nós não sabemos amar, nem perdoar, nem conviver, magoamos e desapontamos pessoas. Mas aqui nós queremos ser os proprietários da verdade. Nós olhamos para os céus e falamos assim: mas isso é injusto. Paulo antecipa essa nossa dúvida e ele diz: o que nós podemos dizer, portanto? A injustiça da parte de Deus, Deus é injusto porque Ele ama um e não ama outro? E Ele próprio responde: de maneira nenhuma. E ele agora vai se utilizar de textos do Antigo Testamento para provar que desde o Gênesis até Malaquias, e depois desde Mateus até Apocalipse, é assim que Deus se relaciona conosco. Ele sempre exerce a sua soberania, porque Ele sempre estará sentado sobre um alto e sublime trono. Nós é que achamos, irmãos, que Deus corre atrás de nós e que Deus nos chalera, e às vezes nós nos reunimos em alguns ambientes onde as pessoas estão ali implorando para que os pecadores se rendam ao senhorio de Jesus, quando à luz das Escrituras, irmãos, não é bem assim. E nós deveríamos olhar para exemplos como esse e vivermos todo o tempo de joelhos, já dizia o Martinho Lutero. Eu olho para Romanos capítulo 9 e entendo que servir esse Deus é viver de joelhos. Porque Ele é todo poderoso e se encontra na glória, e nós infelizmente ainda permanecemos nesse torrão que jaz no maligno, chamado planeta Terra. Nós precisamos desesperadamente dEle. Ele, contudo, não precisa de nada em absoluto de nós. Que diremos, pois, a injustiça da parte de Deus? De maneira nenhuma. Por quê? Versículo 15. Pois em dado momento ele diz a Moisés: olha, Moisés, eu terei misericórdia de quem eu quiser, e eu vou me compadecer de quem me aprouver ter compaixão. Moisés dizia, na discussão que teve com Deus, a partir de Êxodo capítulo 20, acerca de quem deveria ser salvo ou não. Deus estava, irmãos, prestes a exterminar o povo por conta da idolatria. E Deus queria suscitar uma nova linhagem a partir de Moisés, que por sua vez era descendente de Isaac e Abraão, permaneceria na mesma, à luz das Escrituras. Mas Moisés, fazendo intercessão pelo povo, diz: olha, Senhor, se o Senhor matar esse povo, os povos vizinhos vão dizer que tu não tivesse poder de colocá-los na terra prometida, e por isso os matastes. Não permita isso, Senhor. E tem mais: se o Senhor não perdoar esse povo colocando-os na terra prometida, pode riscar meu nome também do livro que está escrevendo, ou do livro que escreveste. E Deus olha para Moisés: ô Moisés, meu filho, eu me revelo de fato a você face a face, você é uma pessoa preciosa ao meu coração, mas Moisés, eu tenho misericórdia de quem eu quero, e eu faço justiça a quem eu quero, mas a minha presença vai com você para fazer você descansar.
Moisés era um homem de Deus, irmãos, né? Interessante que depois, lá em Deuteronômio, porção final, Moisés vai fazer uma intercessão parecida, só que para entrar na terra prometida. Dessa vez Deus estava assim, mas... Senhor, por favor, permita que os meus pés pisem nessa terra que os meus olhos veem. E Deus olha para Moisés e fala assim, basta. Subirás ao monte e dele não descerás. Deus soberano. Eu terei misericórdia de quem eu quiser, Moisés. E eu me apiedarei, e eu me compadecerei também de quem eu quiser. Assim, pois, versículo 16, esse é o versículo principal para a nossa compreensão dessa porção inicial do capítulo 9. O versículo 16, quando ele diz, assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. Não é o homem que encontra a Deus, é Deus quem encontra o homem. Perceba que nós tentamos encontrar a Deus por meio do evento Babel. Isso é possível? Não, não é. Mas Deus nos encontra na escada que Jacó viu, que ligava a terra ao céu. E essa escada é Jesus. O único caminho que é capaz de unir perfeitamente o homem a Deus. Então não fomos nós que amamos a Deus, pelo contrário, foi Deus quem nos amou primeiro e provou o seu amor para conosco, quando nos amou, sendo nós ainda pecadores. E nós estávamos mortos em nossos delitos e pecado, entre os quais andávamos outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, por sermos descendentes de Adão, filhos da ira, como todos os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, e por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos e em nossos pecados, Ele nos deu vida juntamente com Cristo, sem que você mereça, procure, busque, é que você é salvo. E isso não vem de vós, é um dom, leia-se, é um presente de Deus. E para que não reste dúvida, não vem de obras, para que ninguém tenha do que se gloriar. Visto que nós somos um projeto de Deus, nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Nós, enquanto seres humanos caídos, não participamos em absolutamente nada da nossa salvação. Do começo ao fim, ela ocorre por meio da graça. Do evangelho que é pregado ao pecador e do Espírito Santo que pega este pecador e leva até o sangue derramado na cruz e o banha lá, para que ele tenha os seus pecados lavados e as suas roupas se tornem mais alvas que a branca neve, e ele tenha o seu relacionamento realinhado com Deus e se torne uma nova criatura. É o Deus Pai que envia o Deus Filho, e é o Deus Filho quem sangra, e é o Deus Espírito Santo quem leva o pecador ao sangue derramado, e finalmente esse pecador se torna uma nova criatura, e ele não contribui em absolutamente nada. Assim, pois, não depende de quem quer. Não é pelo fato de me esforçar, até porque o pecador jamais deseja a Deus. Ele sempre vai procurar felicidade em locais onde Deus não se encontra. Ele quer ser o senhor do seu destino, ele quer ser o capitão da sua alma. Você vai dar milhares de conselhos. E você vai chorar. Não estou dizendo que isso é errado, pelo contrário, a Bíblia nos manda chorar mesmo e clamar. Mas só quem pode salvar, irmãos, é Deus. É Deus. E nesse momento nós temos um choque de realidade quanto à beleza do Evangelho. Porque quanto a esta verdade, irmãos, nós somos inoperantes. Tudo que nós podemos é ser a voz que Deus usa para proclamar o Evangelho. Mas a transformação que o pecador precisa para se tornar uma nova criatura tem que partir de Deus, tem que ser produto da graça. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de Deus usar de misericórdia. Isso não é quanto à salvação apenas, não. Se você pensar, por exemplo, quanto a dons e a vocações, é a mesma coisa.
Eu poderia escolher N textos que falam sobre vocação aqui para provar isso para vocês. Eu vou escolher 2. Efésios capítulo 4. Paulo escreve assim: e Deus mesmo, não a igreja, não o sobrenome, não a conta bancária, se bem que isso acontece nos dias atuais. Mas no ministério espiritual, no genuíno ministério, é Deus quem escolhe e é Deus quem vocaciona. E Deus mesmo escolheu uns para apóstolos e profetas e evangelistas, pastores e mestres. Aí você junta Efésios capítulo 4, versos 10 e 11, com Hebreus capítulo 5, versículo 4, onde está escrito assim em Hebreus: e ninguém toma esta honra para si mesmo, senão quando chamado por Deus, assim como Arão. É Deus quem nos concede a voz que nós precisamos para pregar o Evangelho, é Deus quem nos concede os dons e as vocações, as ferramentas que nós precisamos para expandir o reino dele e manifestar a glória dele até os confins da terra. João Batista já dizia isso: o homem não pode receber absolutamente nada se do céu não lhe for dado. Então, finalmente, Paulo conclui. Último exemplo, versículo 17. Porque a Escritura diz agora não a Moisés, mas a Faraó: por isso mesmo eu te levantei, para mostrar em ti o meu poder, e para que o meu nome fosse anunciado por toda a terra. Primeira praga, Deus dizia: vai lá, Moisés, e fala ao coração de Faraó, e eu endurecerei o coração dele. Segunda praga, da mesma forma. Terceira, quarta, quinta. Por que foi que Deus nos deu tantas provas para agora, em Romanos capítulo 9, nos mostrar que Ele endurece o coração de quem Ele quer? Quando os discípulos ouviram esse evangelho pela primeira vez, eles ficaram chocados. Mateus, capítulo 10. E o que ocorre? Quando eles se reuniram mais uma vez com Jesus, agora no interior da casa, eles falaram assim: ô Jesus, nós queríamos saber por que é que tu pregas dessa maneira, quase sempre por parábolas. E parte das pessoas, infelizmente, não consegue te acompanhar. Por que tu ensinas dessa maneira? E Jesus respondeu que para que se cumprisse a escritura que diz, ele está citando agora o profeta Isaías: lhes darei olhos para que não vejam, e ouvidos para que não ouçam, para que desta maneira eles não vejam, eles não ouçam, e não sejam por mim curados. Mas bem-aventurados são os olhos de vocês, porque vocês veem, e os ouvidos de vocês, porque vocês ouvem. E eis que eu vos digo que reis e poderosos dariam tudo para ter o que vocês agora têm, mas infelizmente não tiveram. Nós somos o povo mais feliz da terra, porque Deus ocultou essas coisas aos sábios e instruídos e revelou a nós que somos os pequeninos, irmãos. Por quê? Porque aprove a Deus fazer isso. Isso é maravilhoso. E finalmente Paulo conclui o seu argumento e eu a minha fala. Versículo 18. Logo, olha a expressão de conclusão. Logo, tem ele misericórdia de quem quer, e também endurece o coração de quem lhe apraz. Nós olhamos para o profeta Jonas e está escrito assim, Jonas 2,9. Ao Senhor pertence a salvação. Vamos encerrar com um conselho aqui. Meu irmão, se há muito tempo você não consegue orar, ter uma vida devocional sadia, se emocionar com algo que Deus esteja fazendo na sua vida, eu quero implorar a você, clame para que o Espírito Santo encha o seu coração de uma motivação ideal. Não viva um único dia sem uma prova inafastável de que você é um descendente espiritual de Abraão. Não se conforme em apenas ser tido como alguém que frequenta um arraial como esse aqui, que por conta do vocabulário, das roupas que usa, do estilo de vida, é considerado como cristão, mas busque dentro do seu relacionamento com Deus, e você sabe como anda a sua vida com Deus.
ter um relacionamento real e genuíno com Ele. Se possível, meu irmão, desmarque até os compromissos da sua agenda. O compromisso mais urgente que você tem é a salvação da sua alma ante o trono da glória de Deus. Se comparado ao seu relacionamento com Deus, tudo mais é acessório. Até porque Deus primeiro vai trabalhar em você, para depois trabalhar a partir de você. Não termine, se possível, esse dia sem ter essa certeza no seu coração, de que você é um descendente espiritual do Senhor, de que Deus tem escolhido você para a salvação. Há muitos anos atrás, uma mulher procurou o pastor de Genebra, um homem chamado João Calvino, porque ela não conseguia mais beber e nem comer, e ela também não conseguia mais dormir, porque ela queria ter uma prova de que de fato ela estaria na glória com o Senhor. E o Calvino olhava para aquela mulher e dizia: a senhora quer uma prova maior que essa? De um amor que lhe constrange ao ponto de fazer com que toda a sua agenda se resuma a ter um encontro mais vívido com Deus. Há pessoas, irmãos, que vão passar vários e vários anos dentro de igrejas evangélicas semelhantes a essas aqui, e vão se conformar em não ter uma única experiência com o Senhor. Nós não podemos, irmãos, viver dessa maneira. Nós sabemos que o culto é racional, isso é verdade, mas há um aspecto também que é emocional. Além de iluminar as nossas mentes, eu creio com toda a força do meu coração que o Espírito Santo também fala ao nosso homem interior e nos dá essa prova irrefutável de que nós somos filhos de Deus. E nesse momento nós encontramos paz, paz que excede todo entendimento. E Paulo vai caminhar do capítulo 9 até o capítulo 11, tendo sempre o capítulo 8 como uma espécie de base. Todos nós, a todo momento, podemos recorrer ao capítulo 8 para ter certeza absoluta que nós temos paz com Deus. Que justificados por meio da fé, nós temos paz com Deus. Que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Portanto, irmãos, nós olhamos para textos como Romanos capítulo 9 e encontramos graça, encontramos amor, encontramos misericórdia, porque em um dia muitíssimo especial das nossas vidas, o Senhor Jesus nos alcançou, quebrou o nosso coração de pedra, nos deu um coração de carne e nos escreveu uma nova história. E todos nós temos o testemunho interior do Espírito Santo para provar que de fato nós somos filhos de Deus, descendentes com Jacó, descendentes com Isaac, amigos de Deus como Abraão e co-herdeiros com Cristo, para a glória de Deus. Amém?